Abra o teu coração nesta hora, porque Deus quer falar com você. Já começa declarando: Senhor, fala que o teu servo ouve, fala que a tua serva ouve, porque Deus tem algo para o teu coração que se encontra em Jeremias capítulo 18, onde a Bíblia vai dizer: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro, ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos a fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como um barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para destruir, para derrubar, se a tal nação contra a qual eu falar, ele está dizendo, se arrepender dos maus caminhos, da maldade, eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. Deus está dizendo que mesmo que ele pensou em derrubar, destruir uma nação por conta das suas práticas pecaminosas, por conta da sua desobediência, mesmo que Deus dê um decreto: vou destruir esse povo, porque eles estão praticamente no pecado, vivendo na impiedade, com o coração longe do Senhor. Mas ele diz que mesmo se ele pensar em destruir essa nação, mas se essa nação se arrepender, clamar por misericórdia, então do céu ele ouvirá o clamor, verá o arrependimento e trarei de volta este povo, perdoarei os pecados. Deus é tão bom que ele está disposto, mesmo as pessoas errando, pecando, blasfemando contra ele, ele sempre está disposto a perdoar. Esse é o nosso Deus grande e poderoso. O texto em Jeremias 18 vai dizer que Jeremias recebe uma ordem de comando de Deus, dizendo: Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Aí Jeremias vai responder assim, no versículo 2: e eu desci à casa do oleiro. Ou seja, Deus dá uma ordem de comando a Jeremias, Deus pede que Jeremias desça à casa do oleiro, e Jeremias obedece, porque a obediência gera milagres. Entenda isso que eu estou falando, e obediência gera milagres. Jeremias obedece, desce à casa do oleiro. Entenda que quantas vezes nós recebemos um convite para descer à casa do oleiro, e se eu estou aqui hoje foi porque um dia alguém me fez um convite: vamos na igreja hoje, vamos na casa do oleiro, vamos descer na presença do oleiro, que lá o oleiro tem uma palavra, o oleiro tem algo para fazer na tua vida. E eu aceitei. Quando a gente aceita o convite do oleiro para descer à casa dele, automaticamente o oleiro começa a trabalhar na nossa vida, na nossa estrutura, e muda a nossa história. E muitas vezes o oleiro está convidando: vamos descer à casa do oleiro. O oleiro está lá te esperando, o oleiro está lá só aguardando a tua chegada para trabalhar, para se cumprir os propósitos na tua vida. A Bíblia vai dizer que quando Jeremias desce e chega lá, o oleiro já estava trabalhando. Mesmo que alguém já está no mundo lá fora, no estado pecaminoso, vivendo na impiedade, mas o oleiro não está de braços cruzados, o oleiro já está trabalhando em favor dessa pessoa. Ah, mas ela está lá fora, ela está no pecado, ela está fazendo isso e aquilo. Não, mas o oleiro já estava trabalhando, porque Jeremias disse: quando eu cheguei lá, o oleiro já estava sobre as rodas trabalhando em favor de um povo, para transformar uma nação, para transformar vidas, para salvar, para curar, para libertar. Aí ele contempla o oleiro ali trabalhando. O oleiro já estava trabalhando. Não é que Jeremias chega e o oleiro começa a trabalhar na vida do povo. O oleiro já estava trabalhando. Aí quando Jeremias chega, Jeremias contempla o oleiro fazendo a obra sobre as rodas. O oleiro já estava fazendo um vaso, e o vaso estava na mão do oleiro. E à medida que o oleiro fazia o oleiro trabalhava ali sobre as rodas, o vaso se quebra nas mãos do oleiro. Então entenda que o oleiro, ele não quebra vaso. Deus não pega vaso porque ele quer e quebra ele. Não, o vaso que quebra nas mãos do oleiro por não suportar o processo, porque por vezes o processo é doloroso, o processo é de dor, é de angústia, é de solidão, é de desespero. Só que aí ele não suporta e se quebra. Só que agora a gente entende que o vaso, ele precisa se quebrar nas mãos certas, porque se o vaso se quebra nas mãos do oleiro, o oleiro vai pegar o vaso, vai pegar aqueles cacos e vai colocar na roda, vai transformar ele em um vaso novo. Mas se o vaso se quebrar no mundo lá fora, ele vai ser jogado fora, porque o inimigo, ele usa as pessoas, mas quando elas não têm mais serventia, quando ele cansou de usar elas, ele joga elas fora, abandona lá nos vícios, abandona nas calçadas e nas ruas. Só que Deus não. Quando o vaso se quebra nas mãos do oleiro, ele pega, ele restaura, ele renova.